Boa tarde, quarto ano. Sejam bem-vindos à nossa aula de História, página 243 do nosso livro didático, A Ocupação das Terras. Em 1500, há muito tempo, existiam entre 2 e 4 milhões de indígenas vivendo no território que atualmente corresponde ao Brasil, que é onde nós moramos, né? As suas tradições valorizavam o uso não predatório da terra e o respeito à natureza, pois eles acreditavam que a natureza era o seu bem maior, pois era dela que eles tiravam o seu sustento. Porém, nessa época em que os índios habitavam e respeitavam a natureza, houve uma expedição portuguesa que era liderada pelo navegador Pedro Álvares de Cabral. Essa expedição desembarcou no litoral brasileiro e esse acontecimento deu início a uma mudança na forma como as terras brasileiras eram ocupadas e exploradas. Aos portugueses desembarcarem no território brasileiro, eles descobriram que esse território era muito rico em minério, em vegetal e era muito cuidado pelos índios. Foi aí que deu início a primeira atividade econômica dos portugueses ao se instalarem no Brasil, que foi a utilização da mão de obra indígena para a extração em grande quantidade da árvore pau-brasil para ser vendida. Eles utilizavam o pau-brasil para atingir tecidos. A madeira dessa árvore era bastante procurada na Europa e seu comércio gerava altos lucros para os portugueses. Essa extração do pau-brasil, ela trouxe grandes danos para a paisagem brasileira, pois eles tiravam em grande quantidade visando apenas o lucro, e eram os indígenas que realizavam o corte e o transporte da madeira até as embarcações dos portugueses, e em troca eles recebiam apenas produtos que eram simples e úteis para o seu dia a dia, como machados e facas de metal. Eles apenas pagavam os indígenas com materiais simples, eles compravam trabalhos indígenas. E foi com essa expansão dos portugueses que os indígenas passaram a ser escravizados e trabalhavam sem receber nada em troca. Como os indígenas tinham uma mão de obra nesse período e sabiam trabalhar com esses materiais, eles escravizavam os indígenas e, além disso, eles desmatavam a natureza. Esse processo de extração e chegada dos portugueses ao Brasil trouxe grandes transformações às paisagens. Até cerca de 1530, os portugueses eles ficavam apenas restrito ao litoral, apenas em um local, tirando o pau-brasil, fazendo a extração do pau-brasil. No entanto, com o passar dos anos, eles começaram a avançar as terras brasileiras e iniciaram a colonização do Brasil, que passaram a dominar todo o território brasileiro e escravizando ainda mais os índios. E toda essa exploração, essa retirada da natureza, trouxe grandes transformações às paisagens, que nós podemos citar uma mais forte, que foi a Mata Atlântica, percebida na Mata Atlântica, que a Mata Atlântica é um tipo de vegetação característica do litoral brasileiro. E essa vegetação ela foi modificada devido à grande extração dos materiais naturais, tá bom? Quando os portugueses eles chegaram ao Brasil, essa terra já era ocupada, essa terra era cuidada e era valorizada, como nós sabemos, pelos povos indígenas, certo? E atualmente, parte do território brasileiro pertence por direito a esses povos. Porém, mesmo com esse direito garantido por lei, várias dessas terras ainda não foram legalmente reconhecidas. Olha como desde da colonização, desde 1500, quando os portugueses chegaram ao Brasil, os índios passaram a ser desvalorizados, os índios passaram a desocupar suas terras, ver suas terras serem evadidas, né?
E tudo isso existe até hoje, tá bom? Então já sabemos que a terra brasileira ela foi colonizada pelos portugueses, sabemos que quando os portugueses chegaram ao Brasil, ele já era ocupada pelos indígenas, sabemos que a primeira atividade econômica dos portugueses ao se instalarem no Brasil foi a extração do pau-brasil e que a mão de obra utilizada era mão de obra indígena e que os índios foram escravizados. Sabemos também que essa colonização, essa chegada dos portugueses ao Brasil ocasionou grandes transformações nas paisagens brasileiras, tá bom? E sabemos que até hoje os direitos dos índios às suas terras são negadas. Agora nós vamos às nossas atividades, tá bom? Nós temos a nossa primeira atividade na página 246, que você vai observar a imagem aqui, tá bom? E a partir dessa observação, você vai associar as letras que aparecem na imagem com as informações a seguir. Vamos ver um exemplo. Nós temos a imagem que indica a imagem A que está aqui representando os animais. E você vai ver, cadê nesse texto aqui, onde está dizendo isso? Os macacos e papagaios, animais da fauna brasileira. Você vai ver que esse quadrinho indica a letra A. Olha, a primeiro quadrinho indica a letra A, que é onde estão os macacos, papagaios, animais da fauna brasileira. Aí assim sucessivamente você vai colocando as letras de acordo com as informações das caixinhas. A partir daí você vai refletir sobre tudo o que nós falamos, sobre a sua leitura. Você pode realizar leitura até essas páginas 243, 246. Para responder essa questão, você pode fazer ela no seu livro didático mesmo, tá bom? Não precisa ser um texto grande, é uma coisa bem pequena. Você vai dizer quais as consequências das atividades representadas nessa imagem aqui da página 245, tá bom? Aí em seguida você vai para a página 247. 247, vocês vão ler, tá bom? Essa página 247 e vão fazer interpretação, vão tirar informações dessa página aqui para a atividade 248, onde vocês vão ler aqui um trecho. Olha, tem um trecho aqui, você vai ler esse relato, aqui é a questão 1, e você vai responder de acordo com esse relato a questão A, B e C, a sua opinião. Você vai fazer a interpretação do texto, você vai refletir. Lembrando, não esqueçam de colocar as datas nas atividades, não esqueçam de fazer com uma letra bonita, tá bom? Compreensível. Não vão esquecer as letrinhas, pular palavras, acentos, vírgulas, pontos, tá bom? As nossas atividades estão concluindo aí na página 248 e você vai fazer direitinho com o lápis, tudo bonitinho, tá bom? As nossas atividades são só essas. Se cuidem e fiquem com Deus. Tchau, tchau.